Olá pessoal, estamos retornando aqui, vamos agora verificar ainda o tema do sistema nervoso, mas agora nós vamos relacionar o sistema nervoso, processo adaptativo e desenvolvimento humano. Nós vamos seguindo então. Bom, aí só revisando, exercício homeostático, aquelas adaptações que verificamos nas aulas, pode passar. Nós temos um processo que a gente chama de overtraining. Né? O que seria isso? Seria você estar treinado demais. Falamos também antes na questão da adaptação, né? O processo de supercompensação, que deveria ter pelo menos um estímulo ideal para cada indivíduo, a recuperação ideal, consequentemente teríamos uma supercompensação. Né? Se você tem um estímulo e a recuperação ideal, você tem o processo de supercompensação. Se você treina demais, esse processo não ocorre. E aí nós entramos no que chamam de overtraining. Né? O que seria overtraining? A definição: diminuição a longo prazo na capacidade de performance decorrente de agentes estressores no treino ou extra-treino. Uma coisa interessante aí, treino ou extra-treino. Então, essa questão do estresse, agentes estressantes, ele não só ocorre no treino, ocorre extra-treino. Então, nós temos que considerar esses aspectos extra-treinos. Tá? Se o indivíduo dorme bem, como ele trabalha, que nível de estresse ele tem no trabalho dele, ou problemas pessoais na vida que ele tem, tudo isso tem que ser considerado quando na prescrição de uma atividade física e a recuperação dessa atividade para que ele possa treinar de novo. Então, o overtraining seria o treinamento exagerado, treinamento demais, treinamento sem adaptação. Está associado a sinais de incapacidade adaptativa nos aspectos fisiológicos e psicológicos. E aqui a gente começa a adentrar numa questão. Né? Geralmente o indivíduo que não está tendo adaptação, um dos sinais seria o aspecto psicológico. O indivíduo ele começa a ficar mais nervoso. Né? No diário dele, no dia a dia, ele começa a ficar mais nervoso. Isso já é um sintoma, um aspecto do overtraining. Então, aspectos fisiológicos e psicológicos, como em alterações e distúrbios na função neural, recrutamento de unidades motoras, concentração hormonal, sistema imune, o sistema imune dele começa a cair, frequência cardíaca em repouso, e padrão de sono e humor. Então, geralmente o indivíduo no overtraining, ele compromete o humor dele, o sono, ele não consegue dormir, né? Se ele treina, tem pessoas que treinam até à noite, numa intensidade mais alta, e não conseguem dormir, dorme, acorda. A frequência cardíaca de repouso é um indicador muito bom, né? E barato no controle desse overtraining, ou no controle do processo adaptativo. Pode seguir. Então nós temos aí um quadro, tá? Monitoramento através da frequência cardíaca de repouso e sua relação com o sistema nervoso. Então, gente, essa aí é uma folha, né? Você vai ter a coluna ali com números, começa lá com 72, 71 e vai baixando. Esses números é a frequência cardíaca basal. O que é a frequência cardíaca basal? A frequência cardíaca basal é aquela que você faz aferição pela manhã, ao acordar, quando você vai estar em jejum, né, já dormiu, descansado e em jejum. E você vai lá e marca. Então, você vai ter um número, né, 72, 71, e depois os dias, de 1º ao 31. Então, lá, a primeira marcação seria no quadrinho lá, onde está, eu acho que 52, tá? No dia 1º, a frequência deu 52. No dia 2, 52, no dia 3, 52, no quarto dia ela já começa a subir, aí ela baixa, então todo dia você põe um pontinho nessa ficha aí, tá? Põe um pontinho e vai puxando aí o gráfico. O que se observa? Depois de vários dias, nós verificamos o aumento da frequência cardíaca, né?
ela estava lá em 52, 53, 54, e ela subiu muito, e permaneceu alta por 4 ou 5 dias. O que isso indica? Indica que o sistema nervoso está alterado em função da falta de adaptação do organismo. Então vamos dizer que lá, né, no dia que está baixo, ainda 53, subiu muito. Esse dia estava programado um treino forte, né, vamos dizer, uma intensidade forte. O que a gente tem que fazer? Se eu já estou estressado e sem adaptação, eu não posso fazer um treinamento muito forte, porque eu não vou ter adaptação. Se eu já não tenho, aí que eu não vou ter mesmo. Então, que medida deveria ser tomada nesse ponto? Eu estou estressado, não tenho adaptação, baixa o treino como um todo. Tá? Então, se estava programado alguma coisa muito intensa hoje, eu vou fazer uma coisa muito leve durante um dia, 2 dias, 3 dias ou 4 dias. Ah, mas aí eu vou deixar de treinar e vou perder condicionamento. Não, você não vai perder, nós não vamos perder. Você vai perder mais ainda se você insistir nessa situação. Se nós não temos adaptação, se você já tem uma resposta do sistema nervoso, isso é um alerta do sistema, né? Os receptores vão informar que alguma coisa está errada, eu não posso aplicar um estímulo muito alto se eu não tenho adaptação. Então, isso é uma coisa fácil, né? Quase sem custo de fazer. Às vezes nós reclamamos de que nós não temos implementos, aparelhos para verificar o que a gente chama de monitoramento. Nas próximas aulas, eu vou demonstrar para vocês, na próxima aula, algum processo de monitoramento, como alguns aparelhos que a gente pode monitorar para ver se está ocorrendo essa adaptação, e alguns aparelhos assim bem, com tecnologia bem avançada, que a gente usa muito, inclusive, na questão do mundo da luta. Tá? Mas, por enquanto, vamos verificar aqui o da frequência cardíaca. Então, repetindo, é uma coisa prática, simples e barata de fazer esse controle. Tá? Então, a gente tem aí alguns estudos, né, que demonstram que durante um ano, por exemplo, tem um vídeo interessante, o treinador da equipe americana de ginástica olímpica, ele verificou durante um ano, 2 ou 3 épocas, em que essa frequência estava muito alta. E coincidiu essa alta da frequência cardíaca com os alunos que tiveram doenças. Né? Então, uma coisa está relacionada com a outra. Tá? Então, é um modelo, essa folha aí está no livro do Bom, para depois posso disponibilizar para vocês. Cada um pode imprimir, tá? Coloca no seu quarto lá na parede, e só é todo dia lá com a canetinha e fazer lá a tua frequência e depois ir puxando para ver se a tendência do indivíduo que melhora o seu condicionamento é essa frequência ir diminuindo. Então, você primeiro dia lá estaria lá em cima, geralmente 80, e você vai colocando, depois de 15, 20 dias, ela começa a dar 75, 74, 73. Né? Tem uma lutadora aí, agora está no UFC, ela estava há um mês e pouco, a frequência dela de repouso estava em 80, quase 80. Né? E agora, desculpa, 80 não, desculpa, 64, para ser exato. E depois de um mês de treino, inclusive de corrida, a última vez que eu conversei com ela, está com 48 batimentos de repouso. Então, de 64 para 48, indica que, de fato, ela está tendo uma condição, principalmente a melhoria da condição aeróbica. Então, pode passar então. A aquisição de experiência. Começamos a abordar esse tema. Né? Então, dentro do processo de aquisição de experiências, nós temos a base para o desenvolvimento motor. Tá? Então, para que ocorra o desenvolvimento motor, nós temos que ter experiências das mais diversas. Tá? Então, todo tipo de experiência tem que ser oferecida à criança e ao aluno. Tá? Esse é o principal ponto. Essa questão é muito negligenciada. O que acontece isso? Quando a gente não oferece uma base ampla, né, de várias atividades, das possibilidades de experiências, nós temos o que é conhecido como especialização precoce. Né? Então, o que seria especialização precoce? Vamos passando aí.
Especialização precoce, tá? Próximo. Segundo Adriano de Souza, é o processo que objetiva alcançar rendimentos esportivos, performance, em uma determinada modalidade ou função desenvolvida no interior dessa, o mais rapidamente possível, não levando em consideração as possíveis limitações impostas pela idade dos jovens praticantes e excluindo qualquer necessidade de diversificação dos estímulos e ofertas de outras manifestações de jogos. Vamos entender bem isso aí. Vamos lá. Processo que o objetivo é alcançar rendimento esportivo, performance. Então, a criança, né, exceto a ginástica olímpica, deve especializar a partir de 14 anos de idade. Tá? Então lá, quando ele fala rendimentos esportivos em uma determinada modalidade, o que acontece, para entender bem isso? Ou função, por exemplo, eu vou ter um time de futebol, eu só jogo no gol. Qual a experiência que eu vou ter? De goleiro. Não vou ter de atacante, eu não vou correr para um lado, eu não vou correr para o outro, eu não vou saltar para fazer um cabeceio, por exemplo. Né? Então, e o que ele diz mais? O mais rapidamente possível. Você acelera um processo, tá? Limitando, não considera a idade do praticante e exclui qualquer diversificação. Então, vamos entender bem esse processo com um exemplo prático. Eu acho que muita gente já praticou natação. Né? Natação é um exemplo clássico disso aí. Então, a mãe tem a preocupação, os pais têm a preocupação da criança nadar. Então, com 6, 7 anos, a criança vai lá para a aula de natação e aprende a nadar. Tá. Quando ela começa a nadar numa escolinha, ela começa a se destacar, ela pode se destacar. Então, a escolinha vai ter um campeonato interno. Aí marca o dia, os pais vão, a criança nada, ganha medalhinha lá. E aí, geralmente, né, o professor diz, olha, essa criança, se ela treinar mais, ela pode competir na competição que vai ter no município ou no estado. E a criança, se a gente aumentar um pouquinho o volume dela, a criança vai ganhar medalha, aí o pai se empolga, o professor se empolga, todo mundo se empolga. E a criança aumenta o treino dela. Durante esse processo, e eu já vi, porque meus filhos já nadaram, tive essa oportunidade, durante esse processo, no colégio, por exemplo, vai ter uma partida de futebol. O menino joga futebol todo dia. E aí o professor disse, olha, não joga futebol porque vai atrapalhar a tua natação. Então a gente tem que treinar para o campeonatozinho que vai ter para você ganhar medalha. Aí o menino já deixa de jogar o futebol dele. Então ele está deixando de ter uma experiência motora. Ele não joga basquete, ele não joga futebol, ele não brinca, ele só se dedica à natação. Se o treino vai ser sábado de manhã e sexta-feira tem um aniversário, a criança não vai. Eu já vi isso, criança de 9, 10 anos. Tá? Então a criança começa a entrar nesse processo de performance. E assim ela vai, cada vez aumenta mais. Ela ficou em 5º lugar no torneio da cidade, no campeonato da cidade. No próximo ela quer melhorar, tem que aumentar a metragem, tem que aumentar a intensidade. E ela começa a treinar, e aí ela vai, e isso só vai aumentando. Né? E ela deixa de fazer outras práticas. Isso é um exemplo da especialização precoce. Aí vem a pergunta, mas isso não é bom para a criança? Será que ela não vai melhorar sempre? Dessa forma ela vai se tornar uma atleta de alto rendimento? Não é bom para o desenvolvimento motor, porque se você, no exemplo da natação, só sabe nadar, você não sabe correr. Eu tive atletas, fiz a preparação física de alguns atletas jovens, tinha atletas de 12, 13 anos, que quando ia para a esteira, ele não conseguia correr na esteira sem se segurar. Ele não conseguia. Por quê? Porque ele não teve essa experiência. Ele só nadava, gente. Só nadava. Lateralidade, ele também não tem. Tá? Então, isso é uma coisa muito séria. E aí vem uma outra questão. Né? Sabemos que se você tem 1.000 alunos, 1.000 pessoas, quem vai ser atleta de alto rendimento? 1, 2, 3, 5 a nível internacional. Talvez nenhum. Né? Então, o que se cria?
se cria, pode acontecer isso num clube, a perspectiva de que quase todas as crianças podem se tornar um campeão, né? Quanto mais você treina, se você se dedicar, e a criança vai indo, e a criança vai indo, se privando de outras atividades, se privando da diversão, da brincadeira com os colegas, na premissa de que ela vai ser um atleta de altíssimo nível. Mas pelas estatísticas, nós sabemos que isso não é possível, né? Se de 1000 sai 5, se lá tem 10, pode não sair nenhum. Então, 90% dessas crianças não vão ter alto rendimento. Então, você está trabalhando numa coisa que não vai acontecer, né? Então, na verdade, é uma ilusão. E, além disso, né, se a gente estudar mais, se pesquisar mais, nós temos uma coisa que a gente pode predizer se a pessoa pode chegar no alto rendimento ou não. Por exemplo, quem já viu uma final olímpica de mulheres 50 metros, ou homem, qual seria a altura mínima de mulheres na final? Vocês já viram alguém de 1,75, mulher, entrar numa final de 50 metros? Não tem, gente, e nem vai ter. Então, se eu tenho uma criança, né, que está lá com 13 anos, uma menina, por exemplo, ela tem 1,75 e ela é velocista, e você acha que aquela menina vai a nível internacional, ela não vai, pela altura dela, só por isso. Tá? E outros, capacidade, então tem como verificar capacidade aeróbica de cada um. Se eu tenho um VO2 baixo, como é que eu vou ser campeão olímpico, eu vou para a Olimpíada? O meu VO2 aumenta? Aumenta, mas não aumenta tanto. Então a gente é capaz de, através dos testes, já mais ou menos ter uma ideia de aonde a criança pode chegar. Então essa ilusão de que toda criança pode ser um campeão, é só querer, não é bem essa história. Aí os anos vão passando, a criança entra com 7 anos, 8, 9, 10 anos, 8, quando chega com 14 anos, começa a aparecer a realidade, né? Nem todos vão para o alto rendimento. Aí a criança começa a parar. Parou. O que ela fez de 9 a 14 anos em termos de experiência motora? Só natação. Então ela não tem, né, essa gama de experiência que deveria ter. Depois, o que vai ficar na memória dela? O esporte apresentado para ela é o esporte de rendimento. É o esporte de alguém que está gritando com você, mandando em você de obrigação. Tinha uma atleta, eu vou citar o nome dela porque ela permite, Maiara é o nome dela. Ela foi nadadora de 800 e ela foi para a seletiva de um jogo pan-americano lá na Baía de Guanabara. Eu fui com ela. Classificava as primeiras 3 dos jogos, ela foi 6ª ou 7ª, eu acho. Depois ela parou de nadar e um dia eu estava com ela e disse: Maíra, vai lá no clube para a gente nadar, não fica parada não, vai fazer alguma coisa. E ela foi. E aí ela começou a nadar. Ela disse: o que eu nado? Eu digo: sei, nada 2.000 metros. 2.000 metros para eles não é quase nada. E aí ela começou a nadar e ela parou no meio da piscina, ficou parada. Aí eu disse: o que foi, Maíra? Aí ela disse assim: engraçado, eu nunca nadei sem alguém estar me mandando. Eu nunca nadei sem alguém estar gritando comigo, dizendo: vai mais rápido, ou a pernada está boa, ou a abraçada não está. Tá? Então, isso, né, me marcou muito, porque você ter essa única experiência que você tem numa natação, é você cair numa piscina e alguém está mandando você fazer alguma coisa, desde criança, é muito estranho. Então, nesse dia eu parei para pensar, puxa vida, essa menina, ela parou de ficar olhando, eu nunca fiz isso sozinha, mano. Estranho. Então não é essa o que nós queremos para as crianças, né? Aí você pergunta: então a criança não pode ser um campeão? Não pode ter um rendimento? Pode, né? Vamos passar ao próximo. Como é que isso pode ocorrer? Tá? Aquisição de experiências e controle voluntário do movimento, nós temos aí uma imagem de várias atividades físicas, né? Judô, basquete, natação, atletismo, vôlei. Então o ideal seria as crianças praticarem todas essas atividades, se não a maioria. E uma coisa interessante é que a gente estuda isso na faculdade, mas depois, quando a gente vai para a prática, dificilmente a gente consegue colocar isso na prática, né? O que acontece? Eu vou para um clube, eu sou professor de natação, eu vou ensinar natação, processo pedagógico, lúdico, aquele negócio todo, desenvolvimento tal, flutuação, tudo bem. Aí vai ter um campeonato interescolar.
a nossa escola vai. Como eu não viso o alto rendimento, a minha escolinha provavelmente vai ser uma das últimas, né? E aí, às vezes, a direção da escola diz, poxa, a escolinha foi a última lá, a gente tem que melhorar esse desempenho. Aí você começa a interferir de encontro àquilo que nós estudamos, né, na faculdade. Então, cuidado com essa questão. Eu sei que essa pressão existe, sempre vai existir, mas às vezes a gente não faz o nosso trabalho de modo correto. Tá? Então, quanto mais experiência tiver, por exemplo, um exemplo bem prático dessa aplicação. Se eu ando de bicicleta, como o professor Jurema, né, que anda lá na sua bike, seu conjunto lá, e sempre anda combinando o vermelho, ou todo de azul, ou todo de vermelho. Se o professor Jurema cai, né, a primeira tendência dele, se você cai de bicicleta, é botar o braço, né? Mas quando você coloca o braço, você pode ter alguma fratura no braço, o peso vem todo aqui. Como o professor Jurema também já lutou judô, foi um grande judoca, ele cai da bicicleta e faz um rolamento, tá? Para evitar que machuque o braço. Onde ele aprendeu esse rolamento? No judô. Então, uma coisa ajuda na outra, né? O judô te ensina como cair, que vai ser interessante para quando você andar de bicicleta. Na natação alemã, tinha um nadador que, para ajudar na saída do bloco, ele fazia saída em pista de 100 metros. Então, se ele já tivesse tido essa base quando criança, ele resgataria, assim como nós fizemos na questão de andar de bicicleta. Então, isso é a importância dessa atividade toda. Certo? Continuando lá com a nossa pergunta, né? Então, como é que uma criança pode ser um campeão? Como é que eu posso treinar, se eu quiser, alguém? Lembrando que o número de pessoas que pode, né, ir para esse lado é muito pequeno, gente, tá? A gente tem a questão, às vezes, que se preocupa muito com o rendimento na fisiologia, no treinamento, quando o número de pessoas nesse grupo é muito pequeno. Tá? Então a gente tem que se preocupar com a outra parte, que é bem maior. Mas vamos lá. O que, é que a gente vê aí na imagem? Tá? A gente vê uma percentual da atividade e a idade lá, né, da esquerda para a direita vai subindo até 20 anos, é isso? Aqui também. 14, 15, tá? 20, vai subindo. Nos primeiros anos, aquela linha tracejada lá é a base maior, é a base multidisciplinar. Então você deveria fazer, mais ou menos até 14 anos, 60% de vários esportes e 40% daquele esporte que você, porventura, goste mais, ou que alguém queira que você faça. Por exemplo, vamos botar na natação como prática. Eu estou nadando no clube. Então, 60% do que eu faço é fora do clube, jogando futebol, brincando, e 40% na natação. Às vezes faz o contrário, tira tudo que você faz fora e deixa só natação. A partir de 14 anos, né, em média, pode ocorrer o início da especialização. Então a criança faz tudo e nada, joga futebol, joga basquete, judô, tudo mais. Quando chega 14 anos, aí outra coisa muito importante, gente, né? Você pergunta para a criança, você quer seguir esse caminho? Esse caminho é assim, ela já nadou, ela sabe da dificuldade, ela sabe que tem que ir todo dia lá, passar horas às vezes nadando. Então você pergunta, você quer isso ou não quer isso? Se ela quiser, você começa a especializar. Não especializa ainda. Você vê que lá segue, 14, né? Aí vai, 16 anos. O que acontece? A linha tracejada vai diminuindo. Outras atividades vai diminuindo. E a linha constante lá vai aumentando. Ou seja, você começa a fazer mais natação do que outras atividades. Aos 20 anos, segundo esse modelo, né, que foi muito utilizado pelo leste europeu, você ainda faz outras atividades, mas faz muito mais natação. Então, na verdade, lá depois de 20 anos, é que você de fato se especializa, né? Aí você vai tentar uma Olimpíada ou coisa parecida. O que ocorre muito comum? Eu tenho aqui jovens de 12 anos, 11, 12 anos,
na perspectiva de ser campeão brasileiro, treina muito, né? Você bota um volume muito grande. De fato, se você põe um volume muito grande, a tendência dessa criança é se sobressair. Mas lá no futuro, quando ela tiver 20 anos, o rendimento dela está comprometido. Enquanto o nosso modelo é esse, o modelo de outros países com tradição olímpica é totalmente diferente. Eles deixam para especializar depois. No primeiro momento, com 13 anos, parece que nossas crianças têm uma predisposição muito grande, né? Você projeta, se ela tem 13 anos, já foi campeã brasileira, quando ela tiver 20, ela vai para a Olimpíada. Aí é que está o grande erro, né? Enquanto a nossa criança de 13 anos treina muito, demais, em outros países ela treina menos. Por isso é que ela perde, é natural. E depois é que elas vão aumentando. E o nosso ao contrário, elas vão diminuindo. Então nós estamos cheios de talentos, esporte como natação, jiu-jitsu, judô, crianças competindo com 11, 12 anos no Campeonato Brasileiro, ganham um bocado de medalha, depois de determinado tempo, 14, 15 anos, some, né? Some, se machuca, e aí esse processo não vai à frente. Ah, mas é falta de patrocínio. Às vezes não é falta de patrocínio. É que esse processo não foi bem conduzido. Primeiro, né, para finalizar, porque parte da premissa que todo mundo pode ser um campeão, e você joga todo mundo para esse lado, sem fazer testes, sem fazer projeções. E segundo, por um volume muito grande de treino, muito jovem. Tá? Além do que, não respeitando a vontade da criança. Porque quando você é criança, o pai manda, você vai e leva, e você vai, você faz. Quando a criança começa, se torna jovem, tem autonomia, 14, 15 anos, ela começa a dizer assim, olha, eu não quero, ou eu quero. Teve um atleta, por exemplo disso, foi um atleta, né, que a gente fazia a preparação física dele, ele foi campeão juvenil de 200 e 400 metros, brasileiro. E aí ele foi convocado para a seleção brasileira. Quando ele foi convocado para a seleção brasileira, o treino seria em dezembro e janeiro. Ele teria que passar dezembro e janeiro para competir em fevereiro, no outro país, aí uma competição internacional. E aí ele disse que ele não queria ir. Né? Então, quando ele disse que ele não queria ir, todo mundo ficou, como é que pode? O cara foi convocado e foi lá para cima do técnico, para cima de mim fazer a preparação física dele, dizer, olha, fala com ele, convence ele, digo, gente, eu vou falar com ele, mas se ele não quiser, é vontade dele. Né? Ninguém é obrigado a fazer alto rendimento. Você faz se você quiser. Se você não quiser, você não faz. E ele não foi, a seleção brasileira deixou de ir. E muita gente começou a criticar como é que tem uma oportunidade dessa. Então, eu acho que, né, nós temos o direito de escolher o caminho que a gente vai fazer. Não é por ele ser campeão ou não que vai ser melhor ou melhor como pessoa. Né? É uma questão de escolha. Ele não quis, não foi, e depois ficou nadando por recreação, não quis mais participar do mundo competitivo. Então é mais um aspecto que a gente tem que observar o desenvolvimento da criança. Aqueles que querem fazer, né, sigam, não comecem a fazer treino muito intenso, muito cedo. Né? Isso tem que pesquisar de onde vem, se é falta de conhecimento, né, dos profissionais que atuam nessa área, ou uma pressão da própria sociedade como um todo, né, que exige que você ganhe, que você não pode perder, essa questão toda que a gente está acostumado a ver. Pode passar. Bom, gente, então agora fica a dinâmica para vocês aí. Primeiro, citar 2 adaptações cardiovasculares ao exercício, justificando cada uma, caracterizar o overtraining e seus principais sintomas relacionados ao sistema nervoso, definir especialização precoce e relacionar com o desenvolvimento motor, indicando benefícios ou malefícios, se achar que tem benefício ou se tem malefício, justamente para gerar uma discussão. Então fica a dinâmica para vocês. Muito obrigado.